Quando a gente fala de impotência sexual, todo mundo pensa em Viagra, Cialis, e até acha que isso é uma medicação forte. Tem gente que até tem um pouquinho de medo de usar porque acha que faz mal pro coração. Isso é tudo bobagem, né? Ela não faz mal pro coração e, na verdade, ela é a medicação mais fraquinha. Ela é o primeiro degrau ali da escada no tratamento da disfunção erétil, da impotência sexual. A gente tem medicações muito mais fortes que isso. Quando a gente esgota a possibilidade aí da medicação oral, né, do remédio mesmo tomado, a gente parte para injeção peniana, que hoje a gente consegue ter uma canetinha dessa forma. E mesmo essa injeção aqui, a gente tem mais de 12 formulações diferentes, desde a mais fraca até mais forte. Então, se você quer saber quais são as medicações realmente muito fortes aí para disfunção erétil, fica aqui que a gente vai conversar sobre a terapia injetável ou, como eu gosto de chamar, a flechada do cupido. Para a gente começar a falar aí sobre a medicação injetável, a gente precisa entender que existe uma substância que vai ali dentro e essa substância é muito menos famosa do que o Viagra, do que o Cialis, né? E na verdade existem várias substâncias que podem ser aumentadas em concentração, pode estar mais forte ou mais fraco, e elas podem também ser misturadas ali entre elas para criar formulações que são ainda mais fortes. Hoje, no Brasil, o que a gente tem em farmácia é só o Caverget, o Alprostadil, tá certo? Ela é um dos componentes que a gente usa numa medicação injetável. Quando a gente vai para a farmácia magistral, a gente usa o que existe nos Estados Unidos, que são as medicações misturadas ali, que são muito mais fortes, né? E acabam saindo muito mais em conta quando a gente divide aí pelo número de aplicações, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e o último remédio que eu vou falar aqui é o mais forte, tá? Então, a primeira medicação que a gente precisa saber que existe é a fentolamina. A fentolamina é uma medicação que age contrária à adrenalina. Então, a gente precisa lembrar que a adrenalina, né, ela tende a contrair os vasos e contrair a musculatura do pênis, dificultando que o sangue chegue lá. Quando a gente usa fentolamina, você inibe essa ação da adrenalina e facilita a chegada de sangue ali para dentro do pênis, certo? De maneira geral, sozinha essa medicação, ela é bem fraquinha, mas ela acaba, junto com as outras, tendo uma ação sinérgica, né? Ou seja, aumenta, potencializa essa ação. E a ideia também ali é que mesmo que o paciente esteja um pouco ansioso, onde existe aquela descarga de adrenalina, ela acaba até certo ponto contrabalanceando isso. Então é uma medicação que junto com outras acaba sendo muito boa, tá certo? A segunda medicação que a gente tem, e a gente usa essa medicação só nas formulações mais fortes, tá certo? Ela é aquela cerejinha do bolo, né? É a atropina, tá? Então a atropina, ela vai antagonizar os canais que são colinérgicos, né? As vias que são colinérgicas ou não adrenérgicas, que eventualmente podem também fazer com que a musculatura de dentro do pênis fique mais rígida, dificultando ali a chegada de sangue. Então esse remédio a gente acaba usando lá no quadrimix, né? Quando a gente mistura todas as medicações aí juntas, e a ideia é também facilitar o sangue chegar lá, tá? A gente não costuma também usar sozinha essa medicação. A próxima medicação que a gente tem, e aí a gente começa aqui nas que são realmente fortes, né? A próxima medicação é a papaverina. Então a papaverina é uma medicação que é derivada do ópio. Então é uma medicação bastante forte aí, que vai pela via, né, do AMP cíclico, vai fazer com que você tenha um relaxamento da musculatura. Isso é importante, né? Desde lá o Viagra, esse mecanismo de você relaxar a musculatura lisa que tem ali dentro do pênis para facilitar a chegada do sangue, ele é um mecanismo importante. Ele é a base, né, ou um pedaço importante aí de praticamente todos os tratamentos para disfunção erétil. Então a papaverina, ele é um remédio muito poderoso para isso, né? Ela realmente consegue relaxar ali através de canais, nessa via, né, através de canais de cálcio, isso acaba facilitando o influxo de sangue, tá certo? A papaverina já é uma medicação mais forte, tá? Então a gente precisa tomar algum cuidado aí com ela. Primeiro, que ela é uma das medicações que mais pode causar fibrose dentro do corpo cavernoso. Essa fibrose, ela não é necessariamente uma coisa grave, tá certo? Não é como uma doença de Peyronie. Essa fibrose, ela costuma ser reversível, né, se você para de usar, e ela é lá dentro do corpo cavernoso. Então, eventualmente você pode parar de usar por um tempo, ela acaba sumindo ali. E nem todo paciente tem, inclusive uma menor parte dos pacientes que vai ter fibrose por causa da papaverina. Ela também é um pouquinho mais associada aí ao risco de priapismo, em formulações que tem uma dose muito alta dela. Então qual que é a melhor maneira da gente usar a papaverina, né? A gente usa uma dose muito baixinha da papaverina junto com outras medicações. Daí você consegue deixar uma dose baixa, ela fica mais segura, né? E com isso você consegue ter uma ereção potente com uma segurança muito boa. A próxima medicação, e essa de todas essas isoladas é a mais
mais forte é a prostaglandina, o alprostadil, que é aquele componente que tem no Caverject de farmácia. Ele sozinho é o mais forte, né? Então ele também vai ajudar no relaxamento da musculatura lisa, facilitando aí a chegada de sangue, também por vias moleculares, essa do GMP cíclico, né? Então é um pouquinho diferente da outra, mas no fim vai ter a mesma função aí, né? Que é relaxar essa musculatura, facilitar a chegada do sangue, melhorar aí a qualidade da ereção, mas ela é bem forte, tá? Então a gente usa doses dessas medicações que são muito pequenas. Então se a gente pensar numa seringa, por exemplo, a gente usa no máximo uma seringa de 1 ml e a maior parte dos pacientes, a gente divide essa seringa de 1 ml em 100 unidades e os pacientes vão usar 5 unidades, ou seja, 5 partes de 100, sendo que o total seria 1 ml. Então é uma dose muito, muito, muito pequena, tamanha a potência dessas medicações. E é por isso que isso é uma medicação que precisa ser receitada e é perigoso que o paciente use aí sem ter a devida orientação. Então quem passa no médico, testa ali a dose que é boa para ele e faz uso em casa, ama essa medicação, tá? Porque ela deixa a ereção de volta como ele tinha 18 anos. Então é muito boa, mas é uma medicação que precisa ser feita sempre com acompanhamento médico. Diferente da tadalafila que o pessoal pega na farmácia e não deveria, mas muitas vezes acaba saindo ileso. Então essas medicações, né, elas realmente são muito fortes e muito perigosas se a pessoa fizer sem ser orientada a dose correta para ela. É importante também que a dose para uma pessoa pode ser pouca e para outra pode ser muito. Então, escutar do vizinho, eu uso 15 unidades e você tentar usar também, isso é receita para o desastre, né? Então isso pode dar problemas aí graves. Agora, se isso é testado antes no consultório médico, a gente estabelece uma dose segura para você e você testa em casa, aí é muito difícil de dar problema, tá? Mas primeiro precisa ter essa orientação correta. Como que a gente usa essas medicações, né? Então geralmente a gente manda fazer essas medicações dependendo do grau de disfunção erétil aí dos pacientes e dependendo da maneira que ele quer usar. Então quando a gente usa o alprostadil, que é o mais forte deles, isso é uma medicação que precisa ficar refrigerada, precisa de uma geladeira, tá? Então, para paciente que vai usar muito fora de casa, toda hora tá viajando, eventualmente vale a pena a gente usar as medicações que são mais baseadas aí em papaverina, você pode deixar fora da geladeira. E daí a gente tem o Bimix, que vai misturar 2 desses componentes, pode ser papaverina com fentolamina, por exemplo. A gente tem o Trimix, que vai usar em diferentes concentrações aí o alprostadil, a papaverina e a fentolamina. Isso pode ser um pouco mais de um pouco mais de outro, em diferentes formulações ali, dependendo se você quer mais ou menos concentrado, mais ou menos forte. Até o Quadrimix, onde a gente vai colocar todas as medicações juntas. Então, isso é a medicação mais forte aí que a gente tem. Agora, uma coisa que é importante é que tem alguns pacientes que começam, por exemplo, num Trimix, que é uma medicação para uma disfunção erétil de moderada a grave aí, né, com uma das formulações lá do Trimix, ele começa a não ter tanto efeito. Então ele precisa ir aumentando a dose. Quando a dose acaba ficando muito em volume, então, a pessoa está tendo que usar meio ml cada vez que vai ter relação, isso é uma dose alta, né? Então daí a gente troca, eventualmente, para um Trimix ou até um Quadrimix, mas pode ser até um Trimix mais concentrado. E a pessoa vai usar, na verdade, uma medicação mais forte, só que com volume ali de líquido melhor, né? Menor, para ficar mais cômodo o uso. Então isso faz com que a gente tenha múltiplas formulações aí que são possíveis de serem usadas e é importante você passar no urologista, principalmente alguém que tem experiência com isso, um andrologista de preferência, para entender qual que é a formulação que é melhor para você, né? Qual que funciona melhor para o teu cenário, o seu estilo de vida e, enfim, o grau da sua disfunção erétil. Por fim, a gente tem que falar também sobre a maneira de aplicar essa medicação. Então, existe como você comprar e vem um frasquinho e uma seringa, como eu te falei, né, que a gente vai dividir aí em 100 partes iguais, essa seringa tem 1 ml, ou você pode fazer a maneira um pouquinho mais confortável, que é com uma caneta. Então você abre aqui essa caneta, dentro a gente tem aqui um carpule, né, que vem com a medicação. Você vai colocar cada vez uma agulha nova para não reutilizar aí a agulha e vai aplicar no pênis. Antes disso, né, claro, você vai colocar aqui a dose correta que o seu médico recomendou e depois de aplicado você aperta este botãozinho aqui atrás e ele já vai entregar a medicação na dose que você programou, que foi a dose aí que teu médico recomendou que você utilizasse, tá certo? Por fim, para quem isso não funciona, aí sim a gente fica sem opções, tá? Então, se a gente usa a medicação numa dose adequada e não funciona, realmente não tem uma ereção, aí o caminho é prótese peniana. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre prótese peniana e sobre
o uso dessa injeção, como aplicar a injeção. Então, se você tiver curiosidade sobre esse assunto, clica e dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender mais sobre a aplicação da medicação injetável, tá certo? E se você gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse conteúdo e manda para todo mundo que você acha que isso possa ajudar, né? Então, eventualmente, você tem uma parceria aí que está sofrendo um pouco, a medicação oral já não está funcionando mais tão bem. Talvez exista outro caminho com medicação um pouquinho mais potente para ele, sem precisar de uma cirurgia, né? É uma excelente opção para muitas pessoas. Então, aproveite, mostre isso aqui para quem você achar que pode se beneficiar e conto com você, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entender que isso é um conteúdo relevante que pode ajudar muita gente. Um abraço e até a próxima.